Olá a todos, estamos iniciando o ano 2024 com o Mesa de Ogãs e trazemos aqui hoje o Ogã Jarley. Jarley, se apresente ao nosso público. Boa tarde a todos, é um prazer e uma honra estar aqui, atendendo esse convite feito, acho que há quase uma década, ou mais de uma década, né, pelo Grupo de Estudos de Breuergoffen, pelo Jassanã. Então, é um prazer estar aqui para conversarmos, compartilhar experiências, um pouquinho das histórias que todo mundo gosta. Então, muito contente. Jarley, para você, a gente sempre inicia perguntando o que é ser um Ogã? Bem, há pouco tempo atrás tinha uma postagem, alguém fez uma postagem no Facebook, na rede social, e perguntava qual era a maior honra da sua vida. E eu costumo dizer que a maior honra da minha vida foi e é ser um Ogã de Candomblé. Sem dúvida alguma, o Vodum muda a minha vida, com 21 anos de idade, e até hoje, e eu tenho certeza até acabar nos meus dias, será presente. Então, eu defini assim, a maior honra da minha vida. Conta um pouco da tua história, a tua origem, depois como foi a sua iniciação no aspecto de como você saiu, com que roupa você saiu, o seu pai de santo, sua mãe de santo. Conte um pouco dessa história. Eu fui confirmado, né, por Zé de Chapanã, que por sua vez foi iniciado e seguiu a vida espiritual toda com Elizabeth Xangô Baru, conhecida como Mãezinha Saudosa, avó carnal do nosso querido Ogã Jassanã. E eu vim de uma família onde não existia ninguém que fosse de Candomblé e Umbanda. E eu, com 16 anos, 17 anos, me orgulhava muito de me ver como ateu. Eu me definiria naquela época como ateu, porque eu já tinha um pensamento assim um pouco crítico e dizia, como pode existir um Deus ou divindades se uma criança tem câncer? Isso era um questionamento que eu tinha desde muito novo. E como pode ter tanta miséria? Ou seja, talvez um legado um pouco de cristão, né? Estudei numa escola pública e depois numa escola privada católica. Talvez tudo isso tenha ficado ali na minha cabeça e eu não vi uma lógica. Então, na minha família não existia ninguém da família direta que fosse de nenhum culto afro-brasileiro. Uma amiga minha, certa vez, me chama para ir conhecer uma entidade, segundo a denominação que ela deu na época, era um Exu, porque ela estava escrevendo um livro para esse Exu. E eu falei, pô, tu tá de brincadeira, eu não acredito em nada disso, o que eu vou fazer na casa da pessoa? Nem conheço a pessoa. Não, mas ele é muito legal e tal, e logo depois o Exu vai virar, você não vai ficar com vergonha. Eu falei, caramba, E essa minha amiga já tinha me convidado uma vez para acompanhá-la, eu fiquei bem de longe, porque eu era ateu, mas fiquei com medo, né? Num bairro que eu não vou citar, em Niterói, tinha até uma fábrica de sardinhas, que eu nem sei se existe, eu só me lembro do cheiro da sardinha, porque ela foi lá numa senhora que recebia um tal espírito, e depois veio contando e tal, enfim, aquela curiosidade. E eu vou, e essa pessoa incorporava um Exu chamado Ferrabras. De cara o Exu olha para mim e fala uma série de coisas, fala, você veio aqui, mas você não acredita, né? Eu falei, não acredito não. Mas eu achei estranho porque a cara da pessoa mudou. Não mudou a voz, mudou a conformação da face da pessoa. Aquela fisionomia, né? Era uma modificação, eu poderia dizer, quase que óssea, né? E ele vira para mim e fala assim, você é assim, assim, assado, fala todas as minhas características e diz, você conhece os orixás? Não, você é de Ogum.
Bom, dali para frente, as coisas foram caminhando, eu frequentei a casa, comecei a frequentar e morria de medo de pegar santo. Mas o que te deu a curiosidade de... Porque quando ele fala minha vida de trás para frente para trás, eu digo, alguma coisa existe. Você começou a acreditar? Eu comecei a questionar. E quando saio da casa o Exu depois se incorpora, me apresenta uma pessoa que depois veio a ser meu grande pai de santo, que era um pai de santo maravilhoso, meu zelador, né, de santo. É uma pessoa muito simples, muito bacana, acessível. Eu saí de lá me sentindo leve, sentindo bem. E começo a visitar a casa nos fins de semana, durante a tarde, mas como curiosidade. Isso em que bairro? Nilópolis. Nilópolis. Sim. Rua Manuel Reis, uma travessa ali, saudosa Zé. Sim. E aí? Com o tempo, eu sempre pensava, o dia que eu sentir qualquer coisa aqui, eu saio correndo e não volto nunca mais. Né? E ele, Pai de Santo, ria, as pessoas diziam, não, mas não é assim, você não vai sentir nada, porque não é um toque. E foi passando o tempo, eu não fui sentindo nada. E para mim aquilo aí não queria dizer... E a sua amiga? Minha amiga também não sentia. Mas ela participava? Participava, mas a gente não chegou aí nessa época em nenhuma festividade de Umbanda. A gente passava o dia, sim, né, procurava ajudar a casa também, passava o dia vendo as coisas, até que um dia o zelador me chama para eu entrar dentro da casa de Exu, que eu já conhecia, e acontece um processo lá qualquer, né, que eu não vou detalhar muito, que eu assisti. E assistir me impressionou, não, mas eu sabia que aquilo era uma coisa forte para uma determinada função. Quando eu saio, eu escuto uma outra pessoa, que depois veio a ser meu irmão de santo, já era filho de santo há muito tempo, comenta com ele, nem balançou. Então você estava em um período de teste. Depois eu fui entender, eu acho que aquilo ali já era, sim, um testezinho. E teve uns testes bacanas também. Um dia o Pai de Santo me ligou, já nos conhecemos há um ano. Jari, você pode me ajudar? Eu tenho que ir na fábrica de uma pessoa, dar uma limpeza, o ambiente lá está estranho, está acontecendo umas coisas. Eu falei, tá, mas eu posso te ajudar, claro. A gente vai se encontrar, o Pai de Santo morava em Copacabana, a gente foi com umas sacolas de pipoca, de um ônibus até um determinado local, e depois a pessoa, que era amiga, sim, a sim, família amiga, veio lá pegar a gente de carro. Eu sei, gente, que era uma fábrica com um galpão gigantesco, e eu nunca na minha vida varri tanta pipoca para tirar dali. E ele ficou incorporado no Exu, e voltei para casa, ele me deu a orientação que eu tinha que ir, tomei meu banho, também não senti absolutamente nada, a não ser o cansaço apesar de época eu ainda era atleta. Sim, sim. Senti um cansaço muito grande físico e falei, caramba. E aí nesse período seguinte você começa a frequentar o candomblé? Não, ainda a Umbanda, o candomblé, sendo uma casa de jeje, né? Era sempre, claro, obviamente tudo não era falado, muita coisa, eu também não ia nos toques, eu não cheguei no toque. Aí fui na primeira gira, adorei, né? Porque aí você conversa com o Exu, com a pombagira, pergunta na época daquela namorada, daquela da menina estava afim e tal, aquelas coisas, né? De juventude, não só de juventude, né? E numa dessas ocasiões, tinha um rapaz que ajudava lá fazendo umas coisas. E eu via que esse rapaz nunca virava de santo. E um dia eu perguntei, ele não pega santo não, né? Aí alguém virou para mim e disse, não, ele é um ogã. Eu falei, o que é um ogã? Me explicaram. E aí eu pensei assim, falei, poxa, se um dia eu entrar para essa religião, mas sabia eu que já estava, né? Sim. Se eu entrar para essa religião, eu quero ser isso aí, porque eu não estou afim de pegar santo, não. E aí foram passando vários processos, cada coisa no seu tempo, até eu recolher. Mas aí você frequentou o candomblé antes? Aí frequentei o candomblé pausadamente e como assistente. Mas você você arriscava a tocar? Não, nada. De maneira nenhuma, não tinha. Gostava das cantigas, queria aprender? Gostava muito e também sempre me interessei muito por história. Sim. Né? O primeiro vestibular que eu fiz foi para história, fui aprovado, mas parei o curso. Então aquilo ali estava tudo envolvido naquela questão toda histórica. Na época, vamos lembrar, não existia internet, né? Então eu ia para a Biblioteca Nacional pesquisar o que tinha de livro, e eram livros daqueles etnólogos antigos, sim, muitas vezes com visões da época, que a gente sabe hoje em dia que não eram visões
isentas, muito pelo contrário, e ali pouca coisa escrita. Depois eu fui já confirmado, aí sim, a gente foi no lançamento de livros, né? Mas você passou pelo processo de ser suspenso? Isso é interessante. Né? Que é um... Entre nós sabemos... É um preparo, nós sabemos essa resposta. Mas, assim, para o público, eu preferi omitir essa parte, como considerando ela um fundamento da minha, que eu fui entender depois. Mas foram feitos todos os processos, sem dúvida alguma. O pai de santo muito sério, né? E começou a me explicar alguma coisa, pouca coisa. Aí ele te convida para a iniciação. Eu manifesto o desejo... Sim. Com a sinalização, e me é dito que aquilo ali de 2 ou 3 semanas, sim. Por cada semana seria feito eu passaria por um processo diferente antes de me recolher, e para mim o processo eu nem sabia o que era, então eu fui passando e autenticamente, realmente, eu recolho. A princípio, o Pai Santo, isso eu fico sabendo depois, eu vejo dentro, recolhido, não é fundamento, eu vou comentar, que o fio de contas que eu estava fazendo, ele era de cristal intercalado com um azul profundo, né? Então eu começo a entender, e ali eu entendo que no primeiro jogo, né, da confirmação, eu seria de Iemanjá Ogum-Té. Sim. No segundo dia, o Pai de Santo vira e fala para todo mundo: desfaz o fio de contas, porque é Ogum. Sim. Então, eu sou de Ogum, amo o meu Vodum, e meu finado Pai de Santo, que, como a gente sabe, na saída de Ogã, o Vodum dele é Chapanã, né? Era Chapanã, maravilhoso. Então foi um misto de descoberta, com a vida mudando radicalmente. Você estava com quantos anos? Eu tinha 21 anos. 21 anos. Garoto de Copacabana, praticava luta, jogava futebol de salão, gostava de sair pra caramba. E a família? Essa é uma questão. E a família? Quando eu volto para casa, preceito, né, na época... As pessoas sabiam? Não foi comentado com meu pai nem com minha mãe, não com medo de que eles diriam não vai fazer, porque eu já tinha uma certa independência nesse sentido com 21 anos, embora morasse com eles. Não eram pessoas que tivessem, não, você vai estudar isso, vai fazer aquilo, mas haveria um estranhamento, sem dúvida nenhuma. E o que eu posso contar é que durante o período inteiro de resguardo, eu fico todo o tempo de branco, com meus fios de conta, com tudo aquilo que a gente sabe que tem, e meu pai e minha mãe não notaram. É mesmo? Sendo que na casa vivíamos meu pai, minha mãe, uma pessoa que ajudava, né, uma cozinheira, e eu, dormindo no chão, durante o tempo... sim, minha companheira na época, eu tinha uma namorada muito bacana, que a família gostava muito dos cultos afro-brasileiros, e foi uma pessoa que hoje em dia tem contato muito esporádico, mas que recebeu muitas bênçãos ao longo da vida por ter me apoiado tanto e ter respeitado tanto o preceito, que foi feito muito à risca. Sim. Não sai depois de certa hora, não pega sol, e todo preceito, aquele preceito muito seguido. E como é que foi essa saída? Você lembra as pessoas que estavam? Como você saiu? Alabemar Jorge, é inesquecível. Primeiro porque quando eu estou dentro, né, do espaço sagrado, algumas coisas, daqui a pouco eu vejo que o zelador de santo, né, Chapanã tinha vindo, e começa a conversar comigo com uma voz de criança. E eu nunca tinha visto ele. Sim. E eu falei, o que é isso? E a criança vira para mim, a primeira coisa que ela fala é: benção dos pais. Aí eles falam: está pedindo benção a você. Aí eu dou a benção, né, pro coisa, aí ele vem, fala alguma coisa e tal. A saída tradicional sai com Chapanã, né? Então você é Ogã de Chapanã. Sou Ogã de Chapanã. Muito orgulho. E sai e curioso, porque pessoa que também tem contato pouco hoje em dia, mas foi uma grande amiga, namorou um Ogã também, que depois eu levei para casa e se confirmou. Ela não me conhecia, mas ela estava na saída. O terreiro, não me lembro se você, o Jassana conheceu bem, não me lembro se você, o Ogã chegou a conhecer, não era pequeno, mas também não era tão grande. E eu me lembro de uma coisa assim, o pessoal falou: você é o Ogã, você não vai sair de cabeça baixa, mas você também não vai sair de cabeça levantada até você escutar o que o Vodum vai gritar. Me falou, eu estou fazendo, né? Eu estou saindo dali confirmado.
E eu me lembro de duas coisas maravilhosas, eu falo agora, a emoção vem nesse instante, porque isso tem 36 anos. Na hora que Chapanã grita, eu escuto vários gritos, dezenas, e levanto a cabeça. Essa minha amiga, que veio se tornar, né, uma grande amiga depois, ela disse que ela não me conhecia, mas ela olhou o meu olhar e disse, esse se encontrou pro resto da vida. Ela teve esse Ela insight. disse que no meu olhar, Sim. quando eu levanto a cabeça, ela falou, esse se encontrou pro resto da vida. Depois eu fui entender que eram todos os orixás, boduns, Sim. e inquis que tinham virado para saudar a chegada desse... Sim. E você se confirmou com que posto? Bom, todos nós, por uma questão do meio de fundamento da casa, os ogãs da casa, ou os que eu conheci, tinham, recebiam no período a mão de faca. Sim. E eu aprendi a tocar atabaque, a casa também tinha umbanda, cheguei a tocar algumas vezes, o atabaque tinha umbanda, mas tinha muita gente, éramos 6, para tocar o atabaque, e a nossa casa nessa época não tinha EQED, e talvez pela própria personalidade, foi uma escolha do Vodun e do Pai de Santo. O que eu vejo pouco hoje, né? Eu era também, e sou ogã de salão. Sim. Então eu recebia as pessoas, cuidava do que estava acontecendo, Sim. né? Cuidava também imagina, o cara com 22 anos, já na época, 21, 22, nunca tivemos problema, nenhum tipo de tumulto, a casa era muito bem frequentada, mas está sempre vigiando. Sim, é uma coisa importante, importantíssima. Importantíssima, e aprendi rápido. Né? Nós tínhamos um banda na casa, e fui muito bem orientado pelo grande Pai de Santo, a estar muito atento. Né? Então a minha formação, eu diria que foi uma formação como a nossa, de ogãs antigos, sem demérito dos novos, que também aprendem. E muito atento ao que acontecia no barracão. Sim. É porque você entende como funciona tudo, exatamente, né? Os momentos, você antecipa muitas vezes, né? Muitas vezes, e recebia os fundamentos, fazia as limpezas, e quando chegou a época, foi uma época muito rica, porque nesse período meu pai de santo, recolheram 2 filhas de santo dele para dar a obrigação de 21, e de 14, uma de 21 e um DK. E nesse DK eu tive a honra de, através do jogo dele, ver que eu que teria que fazer Sim. o assentamento, os fundamentos. Tudo. E aí a história aqui, os irmãos aqui sabem, eu não vou poder contar, mas eu vou dizer que foi uma coisa de filme, né? O que acontece dentro do Casa de Santo, e quem é de Santo sabe disso, que a gente nunca para de aprender a se espantar, né? E eu tenho certeza que essa minha irmã tem lá o santo dela sentado até hoje, que foi por mim e eu que tinha que fazer. E você fica nessa casa por quantos anos? Eu creio que eu fico na casa por cerca de 5 ou 6 anos. Sim. Né? Não houve nenhuma briga, mas era um garoto novo, né? Tem aquela coisa também de você estar há pouco tempo de santo, com 20 e poucos anos, e a gente dizia correr macumba, né? Correr muita macumba. Você passou por esse processo? Passei. Não procurando casa, porque eu tinha o melhor Sim. que pudesse me cuidar. Tive a oportunidade, inesquecível também, de conhecer o que eu chamo de nossos antigos, né? Frequentar o espaço onde agora a gente está aqui, né? O terreiro que foi fundado por mãezinha, por Isabel de Xangô Baru, vim várias vezes aqui, frequentar as festas inesquecíveis de Luiz Jagum, né? Com toda aquela estrutura, né? Que a gente tinha, né? Santíssimo, de conhecer Pai Zezinho, de ter a oportunidade de conversar com o Pai Zezinho, né? Que uma pessoa muito bem-humorada, muito leve, com aquela gargalhada gostosa dele, né? E também inesquecíveis, Pai Dirceu e Pai Vicente de Oxalá. Sim. É bastante gente, né? Tive essa honra. Eu queria que você falasse um pouco do ogã, da sua vida civil, né? Sua profissão, né? O que você desenvolve, esse trabalho de contação de histórias aí, que eu tenho certeza que o grupo vai gostar bem. Bem, eu sou pedagogo, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e durante o meu curso de pedagogia, eu vi uma apresentação do grupo de contadores de história, que estava iniciando, adorei aquilo. Quando eu era pequeno, tinha uma pessoa que ia muito à minha casa, uma senhorinha,
E contador de história adora esses detalhes, mas no meu caso foi verdadeiro. Dona Antônia. E Dona Antônia morava muito no interior da Baixada e contava umas histórias que hoje em dia a gente poderia considerar que não eram muito, assim, aptas para criança de 5, 6 anos, mas ela sabia até onde ela ia e que me encantavam. E que tinha um choro de uma criança de noite, e a criança não existia, e que tinha um mato, e diziam que ali tinha um lobisomem, né? E aquilo não me causava medo, eu ficava fascinado, e como toda criança da cidade, gosto de escutar aquelas histórias repetidas vezes. Pois bem, 16 anos depois, ou 17, eu chego à universidade e vejo a apresentação do grupo. E eu, quando parei de competir como atleta, eu fiz um trabalho de conscientização corporal e comecei a frequentar e perceberam que eu podia desenvolver aquela técnica, e eu também fui do grupo de contadores de história da UESP pelo prazo máximo, na época era aqueles 2 anos. Sim. Então, a gente estava numa universidade pública de ponta, estudar muito, tinha uma vida confortável com meus pais, eu ainda recebia, e lembrando que, diferente de hoje em dia, as bolsas de extensão pagavam muito bem. Sim. Depois, ao longo do curso, eu tive bolsa de CNPq, e alguns anos depois, eu inicio o mestrado paro, faço concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e desde 2007 eu sou professor concursado do Ensino Fundamental 1 da Prefeitura do Rio de Janeiro. E você trabalha com essa contação de histórias? A contação de histórias ficou um pouco adormecida, sempre ela aparece, até porque as pessoas te chamam, né? Sim. Ela, depois dos anos, quando eu começo a dar aula com mais intensidade, porque a gente sabe que dando aula manhã e tarde inteira, ou tarde e noite inteira, acaba faltando tempo para você ensaiar, preparar um novo repertório, mas ela nunca esteve ausente da minha vida, não. De uns tempos para cá, 5, 6 anos, eu retomo esse trabalho com mais força e decido, há 2 anos, que esse trabalho tem que voltar a fazer parte da minha atividade profissional. Então, hoje em dia, eu voltei a ensaiar, eu preparo cursos, esse ano eu ministrarei cursos de contação de história de formadores. Tenho um trabalho baseado, muito hoje em dia, na tradição oral dessas histórias, talvez influência da minha infância, dessas histórias de dar medo, sim, que estão inventariadas, tanto por grupos de Portugal, quanto da Espanha. Aqui no Brasil temos também alguma coisa. Faz parte do meu repertório também, claro, alguns itãs. Sim, sim. Gueto, né? É rico, né? É uma cultura rica. Maravilhosa. Sempre, claro, não posso, quando me chamam, já conhecem meu trabalho, pedem que eu conte de algum. E então esse trabalho faz parte da minha vida, né? Eu costumo dizer que, coerente com a minha formação ideológica, essa distinção entre trabalho e o lazer e o prazer, ela não existe muito na minha vida, né? Com todas as dificuldades que nós, professores de ensino público, por vezes atravessamos. Eu amo dar aula, eu amo sala de aula. Eu fui diretor de uma escola por 2 meses. Quero voltar para a sala de aula. Ainda bem que tem gente para dirigir a escola. Sim. E voltando agora, para a gente já estar na reta final, a questão da sua vida como Ogã, né? Você deixa a casa do seu pai de santo, né? E você se agregou a alguma outra casa, teve alguma outra experiência? Eu nunca deixei de cuidar do meu vodum, claro, né? Meu vodum, de bara, mas fico um período sem frequentar tanto casa. Nunca busquei outro pai de santo, porque eu acho que eu tive, com todo respeito aos outros que eram grandes, tive o melhor que eu podia ter. Nós éramos vizinhos, então volta e meia eu encontrava, mas teve um afastamento no começo, que o afastamento, às vezes, é sempre complicado para quem se afasta, né? Sim, sim. Então, com muitos questionamentos, não em relação à casa de maneira alguma, nem o pai de santo, que era maravilhoso, como eu já disse. Mas a questão daquilo ali se acomodando na vida de um cara que até então já era com seus 28 anos. Sim. Teve um período também que eu fui morar fora do Brasil, ainda atuante muito na casa, fico alguns meses fora do Brasil, retorno. E, na verdade, né, como a gente fala, uma vez Ogã, sempre aparecia alguma coisa, ou alguém precisando de uma indicação, sim, ou alguém procurando, precisando de alguma ajuda. Sim. E nos últimos anos eu retorno mais à função, em diferentes casas, e inclusive até o ano passado também
enfim, digo que teve esse recesso agora, também tendo a honra de ser convidado numa casa de Quito para exercer a minha função, né? Então eu me sinto muito honrado com isso também, de um pai de santo maravilhoso e muito bom. Então, na verdade, há um afastamento da presença no terreiro, Né? mas não há um afastamento do culto, né? Então, de maneira alguma, em nenhum momento, e eu não tenho um estranhamento, com todo respeito, tem uma parte da minha formação que eu acho importante também, que ela agrega a minha visão como Ogã. Eu sou uma pessoa que de uns anos para cá tive muito linkado com o movimento de diálogo interreligioso. Sim. Né? Fiz parte de um grupo da Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, que é uma das maiores organizações do mundo, com vários grupos no Brasil, sempre buscando esse diálogo. Porque vamos lá, eu sou professor de ensino público, dando aula para um público, eu dei aula em comunidade há 11 anos, essa comunidade ela tem cultos afro-brasileiros, inclusive um homolocô maravilhoso, ao qual já tive a honra de ser convidado também uma ou duas vezes, né? E muito interessante também do ponto de vista também histórico. Qual é a comunidade? E cultural, Rocinha. Rocinha. Eu dei aula muitos anos na Rocinha e ainda atendo na escola que eu estou fora da Rocinha a clientela, né, da comunidade. Então, essa questão do diálogo interreligioso, porque o que eu estabeleço na minha reunião de pais, que normalmente o professor demora 10 minutos, a minha demora 1 hora, porque eu explico todo o funcionamento, explico inclusive a função da escola pública, né, porque muita gente não sabe. A gente não tem educação para a cidadania, né, André? Então, aqui no Brasil, diretamente voltada para a cidadania. Então, eu procuro fazer isso, e eu explico direitos e deveres e também falo. Eu sou de religião matriz africana. Ninguém aqui é obrigado a concordar, porque eu sei que principalmente as neopentecostais, né, não estão na linha da gente, muitas delas muito pelo contrário. No entanto, nunca, em nenhum momento da minha carreira como professor, eu fui desrespeitado. Terças-feiras eu vou com meu filho de conta de Ogum, algumas vezes uma criança ou outra pergunta: tio, o que é esse colar? Eu explico: não, é um colar. Isso também ajuda muito que na Prefeitura do Rio de Janeiro haja na apostila, no material que o Rio Educa, que a gente trabalha, textos que falam com respeito sobre a questão e cada ano tem mais, sobre a questão da nossa herança negra, né? Então, quando eu vou para o Candomblé, aqui no Rio, éramos poucos brancos, porque brasileiro se define como branco, mas eu não sou só branco, eu sou preto, porque a minha avó era preta. Então eu trago essa herança também de uma geração de descendentes de imigrantes, italianos, espanhóis, galegos, né? E toda essa diferenciação. Eu falo galegos porque, para mim, a Galícia não faz parte da Espanha, a não ser territorialmente, e aí é uma outra conversa. Gai, eu queria agradecer muito a tua boa vontade de estar, e a honra também, né? Uma honra para mim. De estar começando o ano aí, 2024, com a sua entrevista, né? Essa questão do seu colar de Ogum era uma coisa que eu ia tocar, mas você se antecipou, né? Que eu acompanho você algumas vezes aqui no grupo de estudo, você está sempre, né, ostentando esse colar de uma forma positiva, né? Com muito orgulho, como você mesmo disse. E eu queria que você cantasse, né? Embora você não tenha o posto de Alabê, mas você, como disse, passou essa experiência, que você cantasse uma cantiga, e eu acredito que seja para algum. Sim. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, se você pudesse dar um tostão da sua voz aí cantando para algum. Antes de contar, vou agradecer mais uma vez a honra imensa de estar aqui, né? O dia chegou e aqui me vem a cabeça. Ogum onire, onire Ogum, alakoro onire, abede orum. Ogum onire, onire Ogum, alakoro onire, abede orum. Salve meu Vodum, salve a todos, saúde, axé a todos que nos assistem, prestigiem o trabalho do grupo de estudo de Braulio Goffman, que é um patrimônio que não tem preço, que tem que estar cada vez maior, já é difundido no mundo inteiro, e esse trabalho feito de forma voluntária e tão abnegado por o grupo
é uma coisa maravilhosa. E quem conhece, e Candomblé a gente está aprendendo a vida inteira, eu recomendo. E você faz parte. Muito obrigado. Recomendo que não percam algumas das entrevistas, na verdade, todas maravilhosas, e uma delas que eu destacaria, mais ou menos recente no grupo, é de Djalma de Lalu, meu tio de santo. Obrigado. Axé.